Uhum. Linha Deixa eu te fazer uma dura. pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, Benedito. Eu ouvi o podcast da jornalista Juliana Dalpiva no UOL, a segunda parte sobre o clã Bolsonaro, e ela fala uma história. Eu queria não queria falar só do nosso campo, queria falar um pouco deles. E ela fala uma coisa importante: o Bolsonaro veio do Exército, mas quem dá força eleitoral para ele, depois que ele se torna deputado, são as polícias, em especial a polícia de São Paulo, depois do massacre do Carandiru, e depois as condecorações que o Flávio Bolsonaro vai fazer com as PMs no Rio de Janeiro, aquele clima pré-formação das milícias e tudo mais. Eles não têm... A gente começou essa entrevista e existe o estereótipo em cima de nós, sobretudo da esquerda. Eu nem falo do campo democrático, porque o campo democrático é mais complexo do que isso. Mas você começou a entrevista falando de reforma, de construção de presídio, e toda vez que entra nessa discussão, eu não estou entrando na questão dos direitos humanos. A gente precisa prender do jeito certo e precisa que os presos sejam bem tratados, que as prisões não sejam masmorras. Mas tem muito tabu em cima da nossa discussão, e isso é usado pela extrema-direita para lançar candidato, coronel, não sei das couves, cabo, soldado, enquanto a gente não entra nesse campo, porque dá para contar nos dedos de uma mão candidaturas que conversam com a segurança pública do nosso campo. Isso é um problema nosso? É o problema. Eu não estou entrando na questão do quadro técnico, porque eu acho que a gente está certo. Depois eu quero terminar a frase ali, mas eu quero entrar nesse tema que você colocou. Uma das dificuldades da esquerda e do campo democrático, em todo o período da transição democrática, é que dialogou muito pouco com os trabalhadores da área de segurança pública. Faltou diálogo com os trabalhadores da área da segurança pública. Por exemplo, em 2002 tinha um... E ninguém está passando pano para crime da polícia, a questão não é essa. Mas evidentemente que não. Se propunha fortalecimento dos órgãos corregedores das polícias, criação de ouvidorias autônomas e independentes, mas também o programa propunha uma pauta exclusiva para dialogar com os policiais. Por exemplo, um programa de saúde mental para os policiais. Hoje, o suicídio policial é epidêmico. Ele mata muito mais, o suicídio policial vitima muito mais do que as ocorrências policiais estrito sensu. É epidêmico. Então, tem que ter um programa nacional do governo federal sobre suicídio policial, por exemplo. Um programa de valorização profissional. Havia uma proposta de discutir um piso nacional para as polícias. Isso abriria um leque importante de diálogo com os trabalhadores policiais, porque as bases das polícias são, na sua grande maioria, mal pagas, com raras exceções, Brasília, Santa Catarina, e as polícias da União. Mas as polícias estaduais são muito mal pagas. E aí seria um fato político importante de aproximação dos trabalhadores da área de segurança pública se o governo federal tomasse a iniciativa de estabelecer um piso nacional para as polícias. E aquele estado que eventualmente tivesse dificuldade de bancar o piso... Subsidiar. Subsidiar, o governo federal contribui para subsidiar. Isso foi proposto em 2002. Nós estamos em 2024. Então, em 2000, um dos textos que eu trouxe, que está aí no livro, o livro é uma coletânea de cerca de 60 artigos nos últimos 30 e poucos anos, que procura combinar segurança pública, democracia e direitos humanos. Nós não teremos a segurança pública da democracia se não incorporarmos na segurança pública a questão dos direitos humanos. E é direitos humanos para todos, para a população, e também a valorização dos policiais. Quando se fala em programa nacional contra o suicídio policial, de saúde mental, você está valorizando os policiais. Quando se fala num piso nacional
para as polícias estaduais e guardas civis municipais, né, estamos falando de valorização dos policiais. Então, a grande dificuldade, Pedro, é que nós não conseguimos, nesses mais de 40 anos, transformar em políticas públicas as principais propostas. Né? Ouvidorias de polícia. Né? Nós temos hoje praticamente 25, 24 ouvidorias de polícia. Mais autônomas e independentes, só 3, São Paulo e mais 2 estados. São Paulo foi a primeira ouvidoria criada no governo Mário Covas. Né? Eu tive o privilégio de ser ouvidor da polícia aqui do estado de São Paulo por 7 anos, que contribuiu com a transparência da atividade policial. Nós temos que ter uma política de enfrentamento às organizações criminosas e às milícias pautado fundamentalmente na inteligência policial e numa força-tarefa permanente, integrada com Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os ministérios públicos, né, para ir atrás da estrutura de comando do crime organizado. Enquanto a política for de incursões sistemáticas nas periferias, como é feito não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados, as organizações criminosas vão continuar crescendo, porque elas se alimentam da violência. Então, quanto mais tem violência nas periferias, incluindo aquelas promovidas pelo próprio Estado, as organizações criminosas crescem. Temos que ter uma política para asfixiar os comandos intermediários superiores das organizações criminosas, e aí nós estamos falando de ir atrás do dinheiro, por isso que esses órgãos, como Receita Federal, é fundamental estar nessa força-tarefa. E policiamento cotidiano, né, tem que ser um policiamento de proximidade, comunitário, que foi idealizado por um ex-ministro, primeiro-ministro inglês do século XIX. Robert Peel idealizou a polícia de proximidade. Aqui no Brasil, depois de 200 anos, ainda é um palavrão falar em polícia de proximidade, em policiamento comunitário. Então, a população precisa acreditar na polícia e a polícia tem que dialogar com a população. É inaceitável ainda, nós temos no Brasil pessoas que não são presas, mas são mortas, né, pela a condição social e a cor da pele. Né? Sim. Eu fui ouvidor da polícia do estado de São Paulo por 7 anos, abri mais de 48 mil procedimentos nesses 7 anos, né? E vi muitos casos em que jovens pobres negros das periferias eram mortos, não porque estavam envolvidos em qualquer delito, né, ou ato infracional, para ser mais claro, né, mas pela condição social e a cor da pele. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.